Senhor Deus Pai, aqui presente, que o Senhor esteja operando tua maravilha e que a tua vontade seja feita, estabelecida para a honra e glória do teu nome. Fala conosco, dirige, acampa os teus anjos, libera da tua unção, do teu poder sobre nós, guardando, protegendo, livrando-nos do mal. Isso te oramos, querendo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias e nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 112. Salmo de número 112, vamos nos deter em alguns versículos desse salmo. O salmista diz que ama o Senhor, porque o Senhor tem inclinado os seus ouvidos a ouvi-lo. Então, o que nós podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem estabelecido sobre nossa vida. Salmo de número 112, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus... Perdão, 116, falei 112. Eu citei o Salmo de número 116, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então clamei e invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E ao versículo de número 12, todos podemos ler: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Amém? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar o irmão Vinícius, quero convidar você a estar abrindo o seu cantor no hino de número 451, os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegremente e sempre correrão sem se cansar, andarão alegremente, sempre correrão sem se cansar. E no 451, os que confiam. Se vemos na seara santa, os povos pessoas, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, os que como águias voarão.
Eu queria estar lembrando os irmãos que sábado, às 18 horas, estará sendo realizado um encontro de juventude. Falamos encontro de juventude, mas é uma programação direcionada à igreja, sobre a direção dos jovens. Então, eu gostaria de convidar você que está participando dessa live, está conosco sábado, na programação intitulada O Amor Venceu, aonde estará sendo mostrado que por Deus ter amado o mundo de tal maneira e enviado o seu Filho, o amor de Deus vence, o amor de Deus cumpre a sua vontade e o seu querer. Mas também gostaria de convidar você, membro dessa comunidade de fé, que possa estar às 18 horas aqui, sábado, dia 8 de junho. 8 de junho, mês 6, próximo sábado, às 18 horas. Nós ficaria, ó, o culto jovem, né? O amor venceu, essa frase é sobre Cristo. Então vamos estar ajudando a juventude, vamos estar participativos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que também domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical, não deixe de participar, esteja enganjado, não falte, venha estudar a palavra do Senhor. Com certeza a escola bíblica tem sido gratificante, tem sido um incentivador, um aprendizado a respeito da doutrina central, da doutrina do Cristo, da doutrina do nosso Senhor e Salvador. Então, esteja conosco, a nossa escola bíblica dominical começa às 8 horas e vai até 9h15 da manhã, e após a EBD, 9h30, retornamos para fazermos nosso culto diurno, o culto pela manhã. À noite, 19 horas, nosso culto de evangelização, de celebração, de louvor ao Senhor, inicia às 19 horas. Então, sábado, programação dos jovens, domingo pela manhã, a partir das 8, escola bíblica dominical, às 19 horas, culto vespertino, matutino, vespertino. E às 19 horas, culto da noite, onde nós estaremos juntos louvando o nome do Senhor. Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez. E antes de nós estarmos orando, eu gostaria de saber se no nosso meio existe algum irmão que tem algum pedido ou agradecimento. Se você tem um pedido ou agradecimento, esse é o momento do culto de oração. Diaconisa Marcela. Ok, vamos orar. Lembrando, né? Quando fala família, a mãe dela é minha sogra. Então, orar pela minha sogra e pela esposa do meu cunhado, né? Que está enferma, para que Deus possa fazer uma obra maravilhosa. Só o pedido, irmã Sandra.
paizinho da Nilza. Teve alta ontem, hoje voltou para o estudo. Vamos orar pelo pai da irmã Nilza, que foi membro aqui dessa comunidade. Há outro pedido ou agradecimento, irmão Jorge? Pela minha família, em especial pela Marisa, que vai estar fazendo aniversário amanhã. Amém. Parabéns para a Marisa, esposa do nosso irmão Jorge. Vamos orar pelos seus netos, pelas suas filhas, pelo genro, colocando aqui em direção. Há outro pedido? Irmã Vera, por favor. Lembrou, muito bem lembrado, orar pelo Aldir. Vamos orar pelo Aldir. Há outro pedido? Se não, vamos então nos posicionar em pé e nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Gabrielzinho, vem cá orar. Você tem vergonha? Não, né? Você é sem vergonha, não é isso? Gabrielzinho vai orar ao Senhor, colocando os pedidos que foram feitos, pedido da diaconisa Marcela, pela sua mãe, pela sua cunhada, Jorge, agradecendo por mais um ano de vida que Deus lhe concedeu a sua esposa, e pela sua família, irmã Vera pelo seu esposo, e a nossa irmã Sandra pedindo pelo pai da irmã Nilza. Ora aqui, meu filho. Oremos. Senhor Deus, eu venho te agradecer. Amém, Jesus. Venho te pedir que o Senhor possa abençoar e proteger cada um aqui. Agradeço por cada pedido que fizeram. Te peço que o Senhor possa abençoar esses pedidos, possa estar sempre pensando nesses pedidos, não só nesses, mas como de outras pessoas que Amém. Eu te peço que o Senhor possa estar me abençoando minha família, abençoando todas as pessoas que puderam vir e também as que não puderam, mas que estão vindo. Senhor meu Deus, amém. Que nosso dia e pela nossa semana. Em nome do Senhor Jesus, essa é a sua resposta. Amém. Eles vão louvar então o Senhor com mais um hino do nosso cantor. Deus abençoe, Gabriel. Deus abençoe. Nós vamos cantar mais um hino do nosso cantor cristão. Eu quero convidar você, e nós estaremos louvando ao Senhor. Perdi o hino. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 436, dai-nos luz. Uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz. Dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 436, dai-nos luz. Os milhões em terra cheios de pavor pedem luz, dai-nos luz, amor gloriosa,
Está trabalhando com vocês o que tivemos a oportunidade de trabalhar na quarta passada, pela manhã e também à noite, aonde nós temos visto, aonde nós temos aprendido que se andarmos em justiça diante do Senhor, o Senhor será misericordioso, o Senhor será benigno, o Senhor será extremamente compassivo para conosco dentro de um único viés. E qual é? Nos ajudar. Eu quero que você abra sua Bíblia no texto de Malaquias, capítulo 3, e esse texto parece já estar bem decorado por nós. Versículo de número 18. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3:18. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Então vereis outra vez a diferença entre o que é justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós temos entendido esse versículo, não mudando ele, mas exemplificando, sintetizando, resumindo, que Malaquias ele chega e ele nos ensina, ele nos mostra que mais uma vez nós teremos a oportunidade de ver a diferença entre o justo que serve a Deus, do ímpio ou do perverso que não serve. Nós aprendemos a semana passada, pautado em alguns personagens como Sadraque, Mesaque, Abidnego e como o próprio Daniel, que Deus mostrou que, por eles estarem andando em justiça, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia que é intitulado no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Paulo fala da armadura espiritual, ele fala do dia mau. Do dia mau que eu e você nunca sabemos como que pode acontecer esse dia. Entretanto, se o dia mau vier sobre nós, como veio na vida daqueles 3 jovens, como veio na vida de Daniel, se nós estivermos trilhando um andar de justiça, o Senhor vai o quê? Nos preservar. O que nós queremos levar cada um de vocês, o que eu quero levar cada um de vocês, pautado na palavra de Deus, é que vocês possam ter uma compreensão de que se nós andarmos diante da verdade divina, na prática de uma vida justa, o dia mau, o dia da adversidade, vai fazer com que nós venhamos ressaltar para aqueles que estão olhando o que nós estamos passando, que há uma grande diferença daquele justo que serve do ímpio que não serve ao Senhor. Em outras palavras, Deus quer nos levar a uma compreensão de se verdadeiramente vivermos como justos, nós seremos instrumentos desobstruídos da sua glória, para mostrar aos povos, para mostrar ao homem que ele é um Deus poderoso. Que desafio, irmãos!
andar numa vida de justiça, para que mais uma vez o homem possa ver a diferença dos que servem a Deus dos que não servem. Eu costumo dizer uma coisa, eu gostaria que você entendesse isso, e mais uma vez eu repito, Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem. A Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira, a mesma intensidade que ele amou João, é a mesma intensidade que ele amar Cláudio, a mesma intensidade que ele amou Flávio, é a mesma intensidade que ele vai amar Cristina, porque Deus deu um filho para morrer pelo homem pecador. Porém, dentro do viés de comunhão, de vida de consagração, eu entendo que Deus não tem filho predileto, mas Ele tem filhos que são mais o que? Achegados. E quando você começa a entender isso, você começa a compreender o seguinte, que Deus passa a ter responsabilidade com aquele que tem o que com Ele? Responsabilidade. Você lembra do que nós falamos? Por que vai haver uma diferença do justo, daquele que foi justificado, daquele que foi lavado, daquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, daquele que creu em Jesus como sendo o Salvador, o enviado de Deus, para aquele que ainda não teve a oportunidade disso? Porque a Bíblia fala, a Bíblia ensina, em Romanos capítulo 1, que Deus entregou o homem perverso, o homem indo aos seus o quê? Sentimentos, as suas vontades. Nós estamos numa sociedade onde a sociedade vive o seu bel prazer. Você começa a entender, você começa a ver como o homem ele está indo por um viés, por uma postura, aonde Deus é algo, Deus é alguém que está em último quê? Último plano. Nós estamos vivendo, né? A Bíblia diz que é o final dos tempos. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de dores de parto. É interessante, né, quando eu falo dores de parto, porque quem aqui pariu, quem aqui teve uma criança, sabe muito bem. As dores de parto vêm, mas não significa que a criança já vai o quê? Nascer. Então, quando a gente fala de dores de parto, nós estamos falando que o mundo está como uma mulher grávida. Ela vai precisar viver um momento de dilatações. Quando ela chegar a um nível de dilatação que é apropriado, a criança está prestes a quê? Então o mundo está vivendo esse período. E quem que Deus quer que nós venhamos entender? Somos desafiados a sermos justos. Somos desafiados a nos achegarmos diante dele. E aí eu quero hoje levar você a 3 versículos, ou 3 textos da palavra de Deus. O primeiro, Apocalipse capítulo 3, que nós falamos até no domingo, versículo de número 10. Eu só quero me deter na parte A desse texto. Apocalipse 3,10 diz assim: como guardar essa palavra da minha paciência, também eu quero te guardar. Como vocês guardaram, como vocês foram obedientes, como vocês foram justos, como vocês viveram o teor da justificação, isso mostra que não há mais condenação sobre vocês, vocês foram justificados, vocês foram lavados, e agora no desenvolvimento da vida como um salvo, vocês estão num processo de consagração, de vida de santidade, esperando o momento de quê? Da volta do meu filho, para que vocês sejam o quê? Vivam o quê? A glorificação. Então eu vou guardar vocês. E como que Deus ele entende, ou como que Deus quer que nós venhamos entender o processo da nossa vida, que é um processo que agrada a Ele? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Eu acho que eu fui um pouco redundante, eu vou voltar. Como é que nós então podemos viver
dentro de uma provação de vida justa. Agora ficou melhor. Gênesis capítulo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 19. Eu vou ler alguns versículos. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou seu rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantai-vos de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam ele: Não, passaremos a noite na praça. Insistiu muito e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assá-los pães asmos, e eles comeram. Mas antes de se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-nos fora a nós, para que abusemos deles. Saiu então Ló à porta, fechou após si, e lhe disse: Ó-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas que nunca tiveram contato com homem. Eu vou-las trarei, tratai-as como vos parece, porém nada façais a esses homens, porque se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló, fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Irmãos, vamos entender aqui: Ló, ele é um homem que parece ser agora beneficiado, porque Deus tem por finalidade destruir Sodoma, mas também Gomorra. Os irmãos conhecem bem o texto. E aí existe uma coisa que eu gostaria que você entendesse. Aparentemente, o texto traz uma conotação, uma ideia de que Ló é um homem justo. Ló é um homem que temia o Senhor. Ló, provavelmente, mesmo morando no meio de um povo de pensamentos impuros e prática, ele ainda não havia o quê? Se contaminado. Você vê, né, o absurdo ao ponto que ele chega, porque aqueles homens queriam usar aqueles 2 homens que eram anjos do Senhor, que vieram anunciar a destruição para ter relações. Não! Faz o seguinte: em vez de vocês abusarem desses homens, são meus hóspedes, estão sob meu teto, eu tenho 2 filhas, donzelas, nunca tiveram contato com um homem, eu entrego ela a vocês. Aí você vai falar o seguinte: mas pastor, então veja a diferença do que é justo para o perverso. Como que você vai ver isso? Você vai entender isso numa perspectiva muito simples. Por que Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra? Por causa de um nome. O nome desse homem era Abrão. Abrão. Deus anunciou a destruição. E Abrão falou: mas Senhor,
Se houver pelo menos o quê? Um justo. Mas ele não começou com justo. Ele com um justo, ele começou, se houver tanto, não vou destruir. Se houver tanto, não vou destruir. Se houver um, pelo amor de Deus, não vou destruir. A verdade é que em Sodoma não tinha ninguém que era o quê? Justo. Mas havia um homem que poderia ser justificado. Justificado por quê? Por Abraão. Isso traz uma ideia muito real para nós. Nós vamos trilhar esse caminho de justiça, porque por intermédio da intercessão, da expiação, do rogo de um justo, o que nós fomos? Você entendeu? Parece aqui uma conjectura muito simples, que o papel de Abraão era o mesmo papel de Jesus na nossa o quê? Vida. Éramos merecedores de alguma coisa, sim ou não? Ló era um homem justo. Deus falou, se houver um, eu instruo. Tanto é que Deus o quê? Mas Abraão foi o mediador. Abraão foi o canal da justiça de Deus para justificar quem? Ló. Então, quando nós falamos de andar no princípio, na vontade, para que haja diferença do justo, sabe de uma coisa, irmão? Você foi justificado por Jesus. Jesus tem interesse que você ande uma vida de quê? Justiça. E aí você vai conseguir ver a ação poderosa de quem? De Deus. Quando nós entendermos isso, nós conseguiremos compreender com mais clareza, com mais visão, com mais compreensão o que Malaquias quer dizer. Então vocês vão ver a diferença mais uma vez do que o que serve e do que não serve. Mas não acaba aí. Existe um segundo ponto. Vamos lá mais uma vez em Gênesis. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis, qual que é a palavra que o Senhor vai dizer? Opa, passei aqui. Gênesis capítulo de número 6. Olha o que diz Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todos lhe agradavam. Então disse o Senhor, disse Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele mesmo tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filho, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o seu desígnio no coração. Então Deus se arrependeu de quê? De ter criado o homem. Mas aí Deus olhou, o versículo 9 diz assim, que essa é a história de Noé. Noé era um homem o quê? Justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé o quê? Então quando Deus olha e ele percebe que o gênero humano deixou de buscá-lo, o gênero humano deixou de fazer a sua vontade, o relacionamento do homem com Deus estava o quê? Quebrado. O homem estava vivendo barbárie, o homem estava numa vida de barbaridade, numa vida de pederastia, numa vida mergulhada no pecado. Aí Deus falou assim, eu vou destruir isso tudo. Eu vou acabar com isso tudo. Mas Deus olhou no homem. E esse homem era um homem justo. Um homem que andava de integridade. Irmãos, sabe o que nós precisamos entender? Para que nós venhamos ver a diferença do que serve para o que não serve.
uma compreensão que precisa estar latente na nossa vida. Há possibilidade em Jesus Cristo de nós andarmos numa vida que agrade a Deus. Que agrade. Por quê? Fomos justificados pela morte de Jesus, fomos salvos. E se fomos salvos pela morte de Jesus, logo fomos reconciliados com Deus. Se logo fomos reconciliados com Deus por intermédio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que agora nós somos justificados. A perspectiva de íntegro, quando você lê sobre Jó, sobre Jó, diz o seguinte, vamos falar Jó capítulo 1, presta bem atenção. Olha o que Jó vai falar no capítulo 1. Nós estamos terminando. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem o quê? Reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Quando você estuda esse texto, você vai para a integridade. Ser íntegro não quer dizer que a pessoa não erre. Porque quando você pega o sinônimo de íntegro, é uma coisa inteira, completa. Só que não é bem assim. O homem ele é íntegro por causa das decisões e muitas vezes das posturas que ele está sempre o quê? Tomando. Em Atos 9, você vai ver que Deus olhou para Cornélio, porque Cornélio era um homem o quê? Justo. Ele ajudava. Ele tinha o certo por certo e o errado o quê? Por errado. Isso é algo na minha e na sua vida. Nós precisamos desse discernimento. Nós precisamos desse entendimento. Não é uma auréolazinha de santo, não é roupa grande, não é a saia comprida, não é a calça, não é a blusa, não, irmãos. É o nosso caráter de como nós vamos nos posicionar diante de uma sociedade completamente o quê? Corrompida. Estão fazendo? Então está certo? Não, então eu o quê? Eu faço. Então vocês vão ver a diferença do que serve e do que o quê? Irmãos, nós fomos justificados, não fomos? Sim, por Jesus, sim. Reside em nós pecado? Sim. Por isso que eu disse, ser íntegro não é que você não tenha pecado. Ser íntegro é ter postura de compreender o que é da vontade de Deus e aquilo que não. E aí a Bíblia diz que Deus olhou Noé. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, Noé andava com Deus. A integridade é uma ferramenta poderosa na minha e na tua vida, para que o homem natural possa ver a diferença do justo, que é íntegro, que serve ao Senhor, do ímpio, que não anda em justiça, mas na perversidade e não serve ao Senhor. Então a integridade é um instrumento na minha vida como um justo, para que eu possa mostrar ao homem que ainda não teve encontro com Deus, que uma vida de integridade, uma vida que me dá discernimento de entender a vontade e o querer de Deus, o certo do errado, vai trazer o âmbito da justiça de Deus na minha vida. Aí eu concluo. Como então podemos viver isso? E aí eu vou dizer, tendo os nossos olhos completamente abertos. 2 Reis capítulo 6, olha o que diz. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6. A partir do versículo 8. Segundo livro dos reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Até 7. Diz assim. Então o rei disse a Hazael: toma presentes contigo, e vai encontrar-se com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu dessa doença?
Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo. Peraí. Oi? 2 Reis 6. Eu estou no 8, perdão. Eu estou no capítulo 8, é versículo 8. 2 Reis 6, 8. A Marcela está certa, não estava lendo errado. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas Eliseu, o homem de Deus, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de que passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Versículo de número 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. O profeta avisou o rei da Síria está fazendo guerra, o profeta vira para o rei de Israel e disse: não vai por ali não, se não for para ali vai dar ruim. Isso não foi uma nem duas vezes. Então, versículo 11: tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei da Síria, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel a palavra que falas na tua câmara de dormir. Ele disse então: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Então o rei da Síria falou o seguinte: é ele que está falando, então vê onde ele está que eu vou mandar prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Até parece que Eliseu é um homem de alta periculosidade, né? Mas olha só. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço, o discípulo de profeta, disse a Eliseu: meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí o que Eliseu faz? Ele ora e pede a Deus para abrir os olhos de quem? Do discípulo de profeta. Quando ele ora, os olhos do discípulo de profeta são abertos, ele consegue ver o grande exército de quem? Então, quando nós temos os nossos olhos abertos, irmão, nós vamos ter uma coisa essencial para sermos instrumentos para glorificar Deus, discernir. Com os olhos abertos, o discípulo de profeta conseguiu discernir que mais era o que estavam com eles do que o exército do rei da Síria. O discípulo de profeta, com os olhos abertos, ele teve a compreensão de que, mais uma vez, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam na sua vontade, sempre serão ajudados, protegidos. O Senhor fará guerra por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor estará indo à frente. Eu darei ordem aos meus anjos a respeito de vocês, para guardar e para o quê? Proteger vocês. Vocês viram lá em Sodoma e Gomorra? Os anjos chegaram àqueles homens perversos. Você viu lá em Gênesis 6, Deus não destruiu porque o nome era o quê? Justo. E vocês estão vendo aqui, Deus está fazendo uma coisa, abrindo olhos, por causa de homens que andam em Cristo. E o nome do Senhor, em todo momento, será o quê? Glorificado. Eu lembro, de certa ocasião, ouvindo um sermão do pastor Josué Irion, um missionário dos jovens com uma missão, Jocum. Hoje ele não é mais um jovem, já é um homem idoso, mas ele, num dos seus sermões, ele falou o seguinte:
que ele teve a oportunidade de ir a um determinado lugar e ele entrou num grande templo, e ali havia um sacerdote, e ele começou a olhar aquele sacerdote e fez a seguinte pergunta àquele sacerdote: há quantos anos você queima incenso a esse Deus? E o sacerdote, com orgulho, vira para o pastor José Elion e diz: há mais de 18 anos. O pastor José Elion faz uma pergunta para aquele homem: nesses mais de 18 anos que você queima incenso a essa divindade, ele abriu os olhos e viu você? E aquele homem para e diz assim: ó, não, eu não creio. Nesses mais de 20 e poucos anos que você queima incenso a essa divindade, ele estendeu a sua mão para você? E aquele homem disse: não, não. E ele fez a terceira pergunta: nesse tempo todo que você queima incenso a essa divindade, ele se levantou e veio ao seu encontro? E aquele homem falou: ó, eu não creio. Ele disse: então quero te apresentar um Deus que abre os olhos, de um Deus que estende a mão e de um Deus que vai ao seu. Se nós andarmos numa vida de justiça, Deus está olhando, e por Ele olhar, Ele vai estender as suas mãos. E por estender as suas mãos, Ele vai vir ao nosso. Deus está desafiando você a viver o melhor dele, a viver as promessas que Ele tem para a tua vida. É como aquela ilustração que eu sempre falo do almoxerifado do céu. Os presentes estão no céu empoeirados, porque nós estamos deixando de buscar um Deus que está pronto a nos abençoar. Conta para Jesus qual é o teu problema. Conta para Jesus aonde é a tua dor. E você vai poder viver o que Malaquias disse: vocês verão mais uma vez. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta. Pode ser a milésima para a minha vida, a milésima primeira para a sua, a milésima segunda para a sua, mas nós vamos ver a diferença do justo que serve ao Senhor. Porque no dia da provação o Senhor vai o quê? Nos guardar. Vamos pôr em pé? Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus? Vamos pedir que Ele verdadeiramente seja o nosso refúgio, o nosso socorro. Nós vamos cantar o hino de número 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Mas antes de cantar, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, essa palavra que nós acabamos de ministrar à tua igreja, mostrando que o âmbito de ser justo, íntegro, acarreta sobre a nossa vida a tua bênção. Tu abre os teus olhos, tu estende a tua mão e vem ao nosso encontro. Por isso que a tua palavra diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Se tu o nosso refúgio, refúgio real, refúgio verdadeiro. Senhor, se existe aqui alguém que adentrou este culto, cabisbaixo, desesperançosa, obre teu sobrenatural no nome de Jesus. Dá força, dá ânimo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Guarda, que essa palavra seja rema, que essa palavra encontre alento, abrigo nos nossos corações. Choramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, hino de número 324 do nosso cantor cristão. Refúgio verdadeiro.
Por isso não tenho temor do mal, retratado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, que em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, meu dever livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Amigo eterno tenho, Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura mentiras enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sirva a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Não vou deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu entregarei firmar em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre susterá. Queridos, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer você que esteve presente nesse culto, agradecer você que nos acompanhou por essa live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador seja sobre a sua vida e te abençoe poderosamente em nome de Jesus.